bem, Ana Sara. Primeiro a gente quer primeiro falar um pouco sobre você, né? A gente sempre na nossa entrevista, no nosso bate-papo, a gente sempre fala sobre a pessoa, a gente sempre faz uma introdução dessa forma, assim fizemos com os nossos convidados anteriores, né? E aí eu queria saber, você é da onde, Sara? Da onde você é? Até porque essa entrevista ela vai brevemente para tanto o YouTube quanto para um áudio em podcast. Então, existem pessoas que não vão te conhecer, então é importante você falar de onde você é, de que planeta, você nasceu quando, você fez aniversário quando. E aí, fala para mim. Ah, eu fiz aniversário essa semana, né? Dia Que 7, dia que tu fez aniversário? 7 de abril, dia inclusive da saúde, né? Dia da saúde, dia da árvore. Sou do Rio de Janeiro. Não, brincando, brincadeiras à parte. Meu marido diz que eu sou de Marte, né? Ele tá até comentando aí já, tá vendo? Martins Tô P. Petrucci. vendo, já vi aqui. Como é que é? O apelido Pepe, dele aí, Pepe Petrucci. Também não sei, o apelido dele é Pepe. deve ser húngaro. O restante é alguma Mas fala. coisa a ver com rock. Não, Uhum. então, em relação à minha formação, né? Eu fiz, vou falar Já de acabou? todas Já as. acabou sobre O você? quê? Já acabou Estudei no, sobre você? estudei no Pedro II, Ah. Você no tem ensino. parente? Algum parente vivo? Tenho. Estão assistindo. Fiz, junto com o Pedro II no ensino médio, eu fiz um estágio, né, de vocação científica, que eles chamam na Fiocruz, por um tempo. Lá, vamos dizer que foi onde eu comecei a minha aventura científica, de querer essa área, né? Então, eu fiquei 3 anos durante o ensino médio já iniciando o rumo da pesquisa, lá trabalhando com pesquisadores na Fiocruz, tendo um projetinho bem Calma, interessante calma, para calma, desenvolver. calma. Você tá indo. Calma, que eu quero voltar mais ainda. Eu quero voltar na Nossa, menina, né? Tem a sua mamãe, uma mulher, uma costureira, uma mulher é verdade. batalhadora. Eu quero que você fale sobre a sua infância até o Pedro II. Eu quero que você fale Meu como Deus. foi a sua vida, porque eu quero. Você é uma história de superação. Para mim, você sempre foi um exemplo de superação. E eu acho que a sua história ela serve de exemplo para várias pessoas que dizem que eu não faço isso, eu não estudo, eu não corro atrás dos meus sonhos porque eu, sei lá, porque eu não tenho pai, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu sou pobre, ou porque eu sou negro, ou porque eu sou, sei lá, mulher. E aí a gente vê a sua história e a gente vê que você conseguiu superar muitas dificuldades. Eu acho que a sua história ela deve ser contada, mesmo que a gente faça aqui os 40 minutos, a gente depois vai para o Alexandre Ponto Passos para finalizar a nossa entrevista. Eu acho muito importante esse início de conversa, justamente você contar um pouco da sua história até o Pedro II. Então, conta para mim que eu quero chorar. Ah, Chorar não, não, né? não. Que chorar não precisa. Tô Então, brincando, tô brincando. assim, foi uma infância muito boa, né? Assim, com pai e mãe até os 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, né? Aos 9 anos, meu pai deu a louca na vida, como assim se fala, né? E abandonou a minha mãe e 3 filhos, sendo que meu irmão tinha poucos meses, né, de nascido. Minha mãe ainda tinha os pontos cicatrizando na barriga quando meu pai falou: "Tô indo embora", e é isso. E ele foi embora, na verdade, sem nunca ajudar com nada, né? Deixou uma mãe, 3 filhos com minha mãe, né? Vale lembrar também que minha mãe, ela era costureira antes de casar com meu pai, sabia a profissão, mas quando ela se casou com meu pai não deixava ela trabalhar. Ela tinha que ficar em casa, cuidar da casa e cuidar dos filhos. Então, quando ele foi embora, ele deixou uma mulher sem emprego, com um aluguel para pagar, 3 bocas para alimentar e não deixou, ele simplesmente não ajudou, né? Ele sumiu. E não tinha nem como acionar a justiça para fazê-lo pagar a pensão.
porque não sabia onde ele estava, né? Eu tô olhando aqui o negócio do Martins, aí eu ri também. Eu também já vi, já Pois vi, é. doação. E aí, nisso, eu percebi que a única forma de sair disso tudo, porque a gente não tinha. A gente morou um tempo de favor na casa de uma tia minha. Porque a gente teve que sair meio que depois de um tempo onde a gente estava, a gente teve que sair meio que fugido, meio que corrido mesmo, porque não tinha como pagar o aluguel e a pessoa na época que alugava queria que a gente fosse embora. Então a gente ficou um tempo na casa da minha tia, só que como qualquer lugar, ninguém aguenta ninguém muito tempo, né? Sim, Assim, sim. por Convívio, sim. melhor, por mais que seja uma tia maravilhosa, né? Que aceitou a gente, mas ela também tinha filhos, né? Tinha um marido, todo mundo tem as suas brigas. Então, imagina você acolher uma família, né? Uma mulher e três crianças. Então, foi difícil, a gente ficou lá uns 2 meses, achou qualquer lugar para morar em Jardim América e nos enfiamos em Jardim América, num lugarzinho E bem sua mãe com ruim. os trabalhos, e sua Minha mãe mãe, com os minha mãe, trabalhos de... isso, minha mãe voltou a costurar. Mas o salário de costureira é muito pouco, né? Sim. Então, era brabo, bem brabo. E Era um vocês, salário. vocês estavam na igreja na época? Vocês já eram crentes? Ou, ou, Então, ou, ou isso foi o motivo que levou vocês a Deus? não, então, quando a gente morava em São Cristóvão, antes da gente sair meio que expulso, fugido assim, pá, a gente era da igreja. E aí, quando a gente mudou para Jardim América, a gente ia em uma que tinha lá, mas eu me afastei da igreja. Eu não lembro o motivo. Eu me afastei, a minha irmã ficou, minha irmã que ficou. O meu irmão não tenho lembrança, eu acho que meu irmão não ia depois. Ele foi crescendo, né? E acabou que a gente meio que se deu uma afastada. E minha mãe também passou um tempo meio revoltada com a situação dela e justificável, né? Ela ficou meio revoltada com tudo. Então ela se afastou de Deus, que é a pior coisa que pode se fazer nessa hora, mas foi o que ela fez. E nesse meio tempo ela conheceu um padrasto, né? O meu padrasto na época, né? Ele depois de um tempo passou a morar com a gente e ele tinha uma família, era uma coisa meio doida. Ele tinha uma família, ele pagava o aluguel para os filhos dele, né? Porque ele não era mais casado com a antiga mulher dele. E ele dava uma ajuda para minha mãe com a gente, assim, que era o que meio que quebrava o galho, mas era muito pouco. E o tempo foi passando, a gente Jardim América, a gente mudou acho que 2 ou 3 vezes de casa em Jardim América, sempre para lugares assim o mais barato possível, né, com todas as suas limitações, mas no momento em que a gente estava em Jardim América, quando eu fiz uns 12 anos de idade, isso. Na verdade, 11 anos. Com 11 anos de idade, eu prestei concurso para o Pedro II. Na primeira vez eu não passei, né? Mas eu tentei de novo quando eu estava indo na época para a sexta série. Então eu fiz de novo e passei, né? Na quinta série para o Pedro II. Na verdade, eu atrasei um ano para poder entrar no Pedro II. E eu percebi que só o estudo poderia mudar o meu futuro. Então Sim. eu sempre fui de parar e estudar bastante, mesmo que dentro de casa tivesse o pior cenário possível. Era assim, se tinha gritaria de irmão com irmão, se tinha, como a gente morava em Jardim América, em lugares que não era comunidade, mas era meio sem lei no sentido de tinha um bar na esquina que fazia barulho, com caixa de som estourando a madrugada inteira, ninguém conseguia dormir direito. Tinha dias que eu estava acordando de manhã para ir para o colégio, estavam desligando o som do bar. Então, assim, era meio revoltante. Então, eu tinha que estudar muitas vezes com barulho de tremer a janela do quarto, sem poder reclamar porque a polícia não ia. Coisa assim, né?
E aí, com tudo isso, estudando para poder. Eu tô rindo também, né? A família aqui torcendo, né? Os comentários aqui. Tadeu falou bem, quando tocava funk, a janela tremia. Era um negócio bizarro. Mas eu estudei com essa barulheira, né? Tipo, em cenário de guerra, né? Não tinha nem jeito. Caramba. E aí eu voltei um ano no Pedro II, né? Eu fiz a quinta série de novo, sexta, sétima, oitava série. E quando eu estava na oitava série, assim, eu não tinha ninguém que me desse dicas do que seguir no futuro, porque a minha mãe é uma mulher extremamente guerreira, mas ela não tem instrução no sentido de saber no que ela poderia me indicar. Ó, filha, faz isso aqui, faz aquilo ali, porque ela não tinha noção. Mas eu tinha, né? Mas aí eu tinha ouvido falar do Cefet, que é o técnico federal, né? Um dos melhores técnicos federais, eu acho que até hoje, do Rio de Janeiro, se não do Brasil, porque tem Cefet em vários estados. E aí eu fiz uma... Pois é. Então eu fiz uma prova para o Cefet para tentar fazer o técnico lá, porque eu gostava na época muito de desenho geométrico e eu achava que eu poderia seguir o ramo da engenharia. E aí eu fiz prova para a área de construção civil, edificações. Para quando terminasse, para quando terminasse o Pedro II, eu ter uma profissão e poder trabalhar e conseguir ganhar dinheiro, né? Fiz a prova para o Cefet, passei para a prova do Cefet. Então, para engenharia, para a parte de construção civil. Construção civil, né? O técnico em construção civil. E aí eu comecei o primeiro ano no ensino médio, no Pedro II, que eu já estava lá, e fazia pela manhã o Cefet. Só que ao mesmo tempo, abriu no Pedro II, você vai ver como eu sou louca agora, né? No primeiro ano do ensino médio, abriu uma seleção que nunca era a primeira vez que abria no Pedro II, que eram convênios com algumas coisas, como, por exemplo, o Museu Nacional do FRJ, Fiocruz e algum outro que eu não estou lembrado agora. E a Fiocruz me chamou muita atenção, porque a Fiocruz é simplesmente a Fiocruz, né? Então, assim, é a Fiocruz, é simplesmente, para mim, um dos principais institutos de pesquisa do Brasil. E referência mundial. Referência mundial. E aí, eram poucas vagas, mas eu falei, não tenho nada a perder, né? Fui lá, me inscrevi para a seleção, fiz entrevista e passei, consegui uma bolsa que na época era muito pequena. Para você ter noção, eles me davam R$35 no mês para poder ajudar na passagem, porque a passagem era mais barata na época também, né? E então, no meu ensino médio, eu fiz o Pedro II, no ensino médio à tarde, e pela manhã eu fazia o Cefet e a Fiocruz. O Cefet eram 3 vezes na semana e a Fiocruz 2 vezes na semana. Peraí. É, isso mesmo. Você fazia Pedro II, Cefet e Fiocruz. E o estágio na Fiocruz. Enquanto o Cefet eram 3 vezes na semana. O Cefet eram às 7 da manhã no Maracanã e eu morava em Jardim América. Então, desde o primeiro ano do ensino médio, eu já era acostumada a acordar 10 para as 5 da manhã, no máximo 5 da manhã. Nessa época eu me arrumava rápido, eu tomava café rápido, hoje em dia eu não faço isso. Para sair no máximo 6 horas de Jardim América, assim, no máximo, na verdade 15 para as 6 eu tinha que estar saindo. E 7 horas eu tinha que estar no Cefet. Eu pegava o metrô, então era, de certa forma, rápido, né? Na época. Em uma hora eu chegava rápido no Cefet. Às vezes atrasava um pouco, mas tinha tolerância. Você almoçava, por acaso? Então, eu almoçava. Então, eu saía do Cefet, almoçava ali no Garotinho, no bandejão que tem no Maracanã, a R$1. Do lado de um montão de mendigo, né? Sempre. Mas olha, não, na verdade surgiu ali o Garotinho na época que eu tava exatamente entrando, olha como Deus faz as coisas, né? Na época que eu lembro disso, que surgiu na época que eu tava entrando no Cefet, que eu comecei essa dinâmica, eu precisava comer em algum lugar, então eu não era a única que fazia isso.
não é mérito meu, na verdade, eu não era a única que fazia isso. Eu tinha outros amigos meus do Pedro II que faziam a mesma coisa. Então, assim, todo mundo tentando vencer pelo estudo, né? Então a gente saía juntos do Cefete, almoçava no Garotinho, ali no bandejão de R$ 1 do Maracanã, e depois, isso todo dia, nos dias de Cefete, né? E depois corria para o Pedro II e tinha aula até 6 horas da tarde. E que Depois, era de São Cristóvão, depois ia para casa, em Jardim América já morando. Aí era loucura à noite, era fazer todos os deveres do Cefete, do Pedro II, estudar para provas quando caía, tudo para dormir, para no dia seguinte, né? Tá. e proibia a Sayase de ver televisão ainda. É, Aí já tinha a mãe Sara. aí A mãe Sara já existia. já tinha, não tinha condições assim. Eu acho que para as pessoas talvez que morassem comigo, eu era um bocado chata. Por quê? Porque eu precisava de silêncio à noite, que era muito difícil ter para estudar, né? Eu tinha pouco tempo, tinha só a parte da noite para estudar. E eu precisava dormir um sono com qualidade, né? Então eu tinha que dormir para no dia seguinte acordar cedo, né? E aí tinha isso. Eu reclamava muito com a Sayase quando eu estava lá dormindo e eles ligavam a televisão na sala e as paredes passavam muito som. Assim, não era porta grossa que abafava, né? Era uma coisa meio qualquer som que fizesse na sala dava para ouvir do quarto. Então, ouvia tudo, né? E daí, quer dizer, você terminou o Pedro II, se formou, né? Pedro II, e depois você fez o quê? Fez um pré-vestibular ou você já Então, prestou aí é uma história bem assim, Deus mesmo na vida, né? A gente tem o nosso esforço, mas Deus vai abrindo as portas e a gente tem que correr atrás, né? Quando eu tava. Deixa eu ver aqui, deixa eu recordar agora. Tá, lembrei aqui. Na verdade, no último ano do Pedro II, o Cefete ele se tornou todos os dias da semana de manhã. Então eu tive que trancar o Cefete. Eu tranquei o Cefete tranquei, né? Eu não lembro se foi 1 ano ou 2, para poder terminar a Fiocruz, o estágio, que eram de 3 anos. Então eu terminei a Fiocruz, e aí, quando eu terminei o Pedro II, eu fiz prova. Não, eu não lembro se já aí eu fiz a prova para o vestibular, ou eu não fiz a prova para o vestibular e já embarquei em um emprego. E em que eu trabalhei, na verdade, né? Quando eu terminei o Pedro II, eu não tinha, assim, muita expectativa de coisas, porque eu não tinha terminado o Cefet, ainda não tinha um emprego. E a minha mãe precisava de ajuda, precisava de dinheiro em casa. Então, eu entreguei currículo para um monte de coisa, mas a única coisa que me chamou foi o hipermercado Extra para eu trabalhar como caixa. Então, eu fiz uma prova que era muito fácil, né? A mulher até ficou surpresa, assim, do tipo, o que você está fazendo aqui? Eu falei, é o que tem, né? É o que tem, eu preciso do dinheiro. E eu fiquei lá por 5 meses, que foi... Por que eu saí de lá? Eu estava lá há 4 meses, quando eu fiquei sabendo que o PH, Colégio Curso PH, e na minha época ele era muito conhecido, ainda é hoje, mas na minha época ele era muito mais eu conheci o Paulo conhecido. Henrique. Eu conheci o Oi? Paulo Henrique. Então, o Eu Paulo conheci Henrique, o do Paulo Paulo Henrique. Henrique, que é Conheci ele, eu trabalhei com ele no Miguel Couto. Quer Pois dizer, é, eu trabalhei com ele, aquilo, não. Eu trabalhei no mesmo ambiente que ele, conheci no Miguel Couto. Se eu não me engano, foi aquilo, Miguel Couto ou GPI. ele criou um império que, na verdade, para quem não tem dinheiro estudar lá é bem complicado, né? Mas eu soube que o PH estava dando bolsa, e aí eu fui na cara e na coragem lá, com o meu histórico do Pedro II, né, com as minhas notas, e pedi uma bolsa. Eu falei, olha, eu tenho esse histórico aqui, estudei no Pedro II, não tenho dinheiro para pagar isso aqui. Falei, não tenho dinheiro para pagar esse pré-vestibular. E é isso, eu falei para eles, eu quero saber o que vocês têm para me oferecer. Foi logo assim.
Então, eu falei a verdade, né? Aí a responsável lá, né, falou pra mim assim: olha, ela pegou o histórico, levou pra conversar com o pessoal lá dentro e tal, e ela voltou falando: olha, o que a gente pode fazer por você é o seguinte, você, cada matéria aqui custa R$ 125. Ui. Na época, o real valia bem mais do que hoje, né? Só que eu tinha que Sim. fazer 10 matérias. Eram 10 matérias que caíam na, na prova das faculdades na época, né? Eram 10 matérias, então eu tinha que fazer as 10 matérias. Eu estava lá para fazer as 10. Então, a minha mensalidade sairia a eu Na falei época. 125, R$ 1.250. Na R$ 1.250. época. Na época, que o real era muito mais poderoso do que é hoje. Aí eu olhei, aí ela falou para mim assim: a gente pode fazer o valor de 10 matérias pelo preço de uma matéria. Então, Uau! né, tipo, caramba, iradíssimo, né? Você em vez de 10, você vai pagar uma, descontaço. Só que eu não podia pagar R$ 125. Não podia pagar isso por Olha mês. Minha mãe só. não tinha esse dinheiro. Eu falei para ela simplesmente assim, eu falei a verdade, falei: olha, eu não tenho R$ 125 para pagar por mês. Se eu pagar isso, eu vou comprometer a alimentação da minha família. E fui embora. Porque ela falou para mim assim: ah, então eu vou. Qualquer coisa a gente liga para você. Aí eu, tá bom. E fui embora. Aí cheguei em casa, meio triste, falei pra minha mãe: pô, não acredito, R$ 1.250 por R$ 125, mãe, que não sei o que no PH, que não sei o que. Aí eu lembro, não sei se foi ela que falou ou se fui eu que falei, do tipo: o que tiver que ser, será. Né? Deus sabe de todas as coisas e vamos ver o que vai dar. Aí tá, no dia seguinte, o PH me ligou. Aí eu já assim, eles vão me oferecer de novo a mesma coisa, não sei o quê. A moça só me falou assim: olha, eu tô te ligando para você vir fazer a sua matrícula. Aí eu falei para ela: mas eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho R$ 125 para pagar. Aí ela falou para mim assim: não, você conseguiu a bolsa 100% com todo o material incluso das 10 matérias. Você pode vir fazer a sua matrícula. Aí na hora eu comecei a chorar, eu fiquei desesperada. Aí eu falei: mãe, eu consegui, mas é. Aí veio outra preocupação, que era do tipo assim: é integral. Eu tinha aula pela manhã e eu tinha Sara Monitoria. detalhista, né? Oi? Sara detalhista. Sara É, detalhista. Bem, ela disse que eu posso ir, mas será que é tudo, eles vão me dar tudo? Ou será que ela não, não quis foi, dizer? não, não Isso foi essa passou pela sua preocupação, cabeça? não. Eu acreditei que o PH ia me dar tudo mesmo. Eu acreditei nisso. O problema é que eu estava no extra, eu estava trabalhando. Ah, E, tá, entendi. e o Integral, você fez o dinheiro tempo integral. e o tempo do pré-vestibular era integral. Eu tinha Ah, aula, desculpa, eu entendi. no Valor sentido. integral. Tempo É, no, integral. o tempo, no sentido que se eu fizesse Uhum. ele pela manhã, eu teria monitoria à tarde. Se eu fizesse as aulas à tarde, eu teria monitoria de manhã, ou monitoria à noite. Assim, eu poderia ficar lá o dia todo para estudar e me dedicar. Então, eu conversei com a minha mãe e aí eu falei: mãe, eu preciso me dedicar, eu consegui o PH. O que eu faço? Eu teria que sair do emprego para eu me dedicar legal. Aí ela me falou que era para eu não me preocupar, que arroz e feijão não iria faltar. Aí eu falei: então tá ótimo. Vou sair do emprego, não completei nem 6 meses, pedi as contas, né? E comecei a estudar no PH. E nisso, eu ainda tinha um ano do Cefet trancado, que eu ainda não tinha feito e terminado. Então, eu aproveitei que eu poderia ficar 2 turnos no PH e me sobraria um turno para fazer o Cefet junto. Então, eu fiquei no É PH, próximo. exato, um do É, lado porque do essa outro. festa Isso aí. né? Eu ia a pé sempre. Eu saía do As Cefet, costas. isso. Aí eu ficava pela manhã no Cefet, almoçava no Garotinho, grande Garotinho ali, Caramba. no bandejão do Maracanã. E ia Leva, pro. leva uma pera para a cela dele, tá? Olha, já me aproveitei de todos os governos que já passaram, enquanto tudo que eu precisei, eu consegui tirar desses governos para estudar.
tá? Só para avisar isso. Todos eles, alguma coisa eu já me aproveitei. E aí eu almoçava lá e depois eu ia pro PH. Eu tinha as aulas no PH à tarde e ficava à noite para monitoria, porque eu tirava as dúvidas, fazia exercícios e chegava em casa para dormir, né? Essa era a minha rotina todo dia. Final de semana, eu não tinha final de semana, que era botar toda a matéria em dia e estudar, estudar, estudar. Na verdade, eu estudava como se eu fosse passar para medicina ou engenharia de produção, né? Mas eu nunca quis medicina, nem engenharia de produção, nem direito, nenhuma dessas super concorridas. Eu queria fazer farmácia por causa da Fiocruz, que eu gostei muito da área da saúde. E foi muito bom isso, porque no PH, que era uma turma gigantesca, tinha, sei lá, uma turma muito grande, manhã, tarde, noite muito grande. A maioria ali queria medicina, engenharia de produção e direito, porque a pessoa que paga um curso desses, ela muito caro, ela vai tentar para os que são mais concorridos, com certeza, né? Claro. E aí eu fiz a prova na época não tinha o Enem, então eu fiz a prova para todas as faculdades, né? Fiz a prova para a UFRJ, fiz prova para a UERJ, fiz prova para a Unirio, fiz prova para a UF, fiz prova para a Rural. Eu acho que eram essas todas. Não lembro se tinha mais alguma, mas eu fiz para todas essas. E aí, para Mas assim, desculpa, eu acho que você vai falar exatamente o que eu ia te perguntar. Tá? Que você vai falar exatamente o que eu ia te perguntar. Pode completar. Tá. Não, então, aí eu fiz a prova para todas e, para grata surpresa, Deus abençoou, eu passei para todas elas. E muito bem colocada. Do tipo, eu queria o FRJ. Eu passei em segundo lugar. Então, no caso, você escolheu o FRJ. Escolhi. Além de ter passado, você... Isso. Tipo, eu tenho o UF, e aí você escolheu o FRJ. Isso, eu escolhi a UFRJ. Entrei em segundo lugar, inclusive, para a UFRJ. Nisso, eu passei para a UF também. A UF, eu acho que eu passei em 14º lugar. A UF me mandou e-mail, perguntou por que eu não tá, se eu estava abrindo mão mesmo da vaga. Eu falei, estava. A UERJ, passei também. A UERJ eu passei para biologia, que não tinha farmácia. A UERJ, eu fiz para todas, né? Aí o que não tinha farmácia, eu fui tentando encaixar o que mais parecia. E aí a UERJ chegou a me ligar perguntando: você tem certeza que você não vai se matricular? Eu falei, não vou. Eu já passei para que eu quero. E para aí, na mesma hora, vem um óculos escuro voando assim. E caiu, né? Tipo, não, nem foi, não. Mas, assim, de certa forma, eu esperava passar. Porque eu estudei muito no PH. E, assim, eu estudei para passar para medicina. Tanto que a minha nota na UFRJ deu para medicina. A minha nota deu para medicina. Eu poderia ter feito medicina. Por que você não fez medicina? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Eu não ia dar certo em medicina. Essa parte de vidas dependerem de você em um momento muito crucial, não ia dar certo. Eu ia ser uma pessoa sempre pensando naquilo, eu ia viver em aflição. Não ia ser uma coisa tranquila para minha vida. Deixa eu te cortar. Aí você fez farmácia. A gente vai correr um pouquinho, porque eu quero terminar a sua história nesta live. E a gente vai falar sobre saúde, coronavírus e os remédios, né? Na outra live, que não vai ser no podcast, vai ser no Alexandre.a.passos. Alexandre.a.passos. Porque essa não vai dar para eu fazer uma seguida da outra, não estou conseguindo fazer no meu celular. Então, olha só, você passou em farmácia, correto? E claro, não tem detalhes. E depois bem, fiz faculdade de farmácia, consegui alcançar, sei lá, muitas pessoas pensariam talvez assim, né? Alcancei o topo. Poxa, eu sou uma menina que eu superei muitas dificuldades,
estudei 3 vezes num dia só, estudava, trabalhava e fazia estágio. Então, tá bom. Não o que você pensou quando você terminou farmácia. Tipo, o que eu ia fazer? Mamãe, tá aqui o canudo. Na verdade, assim, eu acho que para quem é pobre, a opção só ter o canudo não funciona, né? Vamos dizer assim que até quando a gente escolhe o que a gente vai fazer na graduação, a gente não pode só agir com o coração. Na verdade, Sim. haviam outras coisas que eu gostava bastante, né? Outras profissões. Mais voltado para a parte artística, mais para a parte musical, que eu gostava muito. Mas a gente era pobre. Não dava. Detalhe, você não dava. falou, você não falou que você tinha tudo isso, você tinha igreja, você tinha coral da Petrobras, né? Coro de coral Câmara do Petrobras. Não, era o coro de Câmara do Pedro II. Quer dizer, você ainda tinha o coro de Câmara do Pedro II. Isso, dizer, a gente tinha ensaios à noite. A gente tinha ensaios à noite, toda segunda-feira. Saía do Pedro II ali muito tarde, na segunda-feira de São Cristóvão. Era uma época que eu tinha mais energia. Né? Então, você está falando tudo isso e você tinha, talvez, tinha eu não sei se você já era da Rio, não sei se você já era da Rio de Água Viva, mas você tinha igreja, tinha a sua devoção, tinha a sua família, da atenção, de certa forma, a sua família, talvez uma diversão, mas, assim, a gente não está nem contando isso, a gente está falando só da sua parte acadêmica, certo? Sim. Eu entrei para Rio de Água Viva, na verdade, quando eu estava na graduação. Eu estava no segundo, terceiro período, foi quando eu entrei para IERAV. E quando você entrou para a IERAV, eu me lembro da primeira vez que eu vi você, que eu conheci você, foi um culto jovem que eu fui, eu até já contei essa história para você, e o pastor Luiz falou assim, hoje é dia do talento, eu quero que você venha aqui para mostrar algum tipo de talento. E eu vi aquela garota magrinha, maluquinha, maluca, fui na cara da coragem. Assim, eu vou fazer uma coreografia. Eu falei, o quê? Ai, não, essa tem que ver. A garota maluca chegou na igreja, agora tá querendo aparecer. Vamos ver essa garota. Sozinha dançou a música, acho que da Aline Barros, se não me engano. Não, foi da Fernanda Brum. Foi da Fernanda Brum. Sou maluca. Dançou maluca, rapaz. E aí, exatamente. A minha primeira impressão que eu tive com você. Mas aí você tinha igreja, você tinha seus compromissos, você tinha família, muitos amigos, sempre tive muitos amigos. E aí você não era um bicho escondido num buraco. Não. Você tinha vida social. Pois é, tinha que conciliar isso tudo. E aí a graduação foi muito puxada. Foi muito puxada a graduação, porque era integral. O estudo da farmácia no fundão era integral. Tinha habilitação e análises clínicas que eu fiz depois. E tinha o estágio da habilitação da análises clínicas para eu fazer, né? Isso tudo terminando a graduação e eu pensando, quando eu terminar, o que eu faço da minha vida? Ao mesmo tempo... Então, aí que tá. Na graduação, no meu segundo período, eu procurei um estágio na área da pesquisa dentro da UFRJ, né? Foi aí que começou a minha vida científica verdadeira, né? No segundo período, eu fui atrás do laboratório de microscopia, lá no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na UFRJ, que é conceito 7 pela CAPES, né? É um dos melhores institutos do Brasil. Quando eu falo conceito 7, quer dizer que é o maior conceito. O maior conceito da CAPES é 7. E esse instituto ele é muito conhecido, muito renomado. Grande. Carlos Chagas Filho, né, deu nome ao instituto, né? Para você ter noção da importância. Ele era de lá e tal. E aí eu fui conseguir o estágio e ganhava uma bolsa de iniciação científica. E aí eu comecei a ajudar mais dentro de casa com esse dinheiro. Na verdade, tudo que eu ganhava... Não era mais os 35. Não era... citar quanto, mas não era mais não, o dinheirinho da passagem. Não tem problema, não. Que ajudava mais. Posso falar até porque para as pessoas verem como é um absurdo uma bolsa de iniciação científica. Na minha época era R$300. R$300 Hoje eu acho que está R$1.200.
dizendo. Não, não, não. Eu Isso aí vi, é a bolsa, essa é a bolsa de mestrado. Isso é de mestrado. Eu estou tá. falando iniciação científica. Iniciação científica, eu acho que Ixi, hoje em dia está R$ 400, 450, alguma coisa assim. De 500 não passou, não, tenho certeza. E era para. Você tem que ter dedicação exclusiva. E eu fiquei durante toda a minha graduação, fora dos horários da aula, eu estava sempre lá fazendo pesquisa, trabalhando no laboratório. E quando chegou na época de eu me formar, eu vi que abriu a seleção para o mestrado na própria biofísica, lá no Instituto de Biofísica. Eu fiz a no prova caso do seu e mestrado é em biofísica. isso, não, o mestrado ele é em ciências biológicas, modalidade biofísica, que é o que a gente chama. Lá no Instituto tem modalidade biofísica e modalidade fisiologia. E eu fui pela modalidade da biofísica, né? E aí eu fiz a Rapidinho, prova. rapidinho, Pode falar. rapidinho. Gente, fiquem ligados aí, compartilhem, vamos terminar essa live aqui. Nós vamos para o Alexandre.apassos, que é o meu outro canal no Instagram, porque não vai dar tempo. Nós temos 4 minutinhos para terminar essa primeira parte. E a gente, na volta, a gente vai já voltar no doutorado, a gente começar no doutorado, e a gente ir para os assuntos mais atuais agora. Tá? Vai trazer vai trazer um pouco de informação, um pouco de coisa boa para a gente que está vivendo aqui essa quarentena. Pode continuar, Sara. Não, aí foi isso. Eu passei para o mestrado, e aí o mestrado tinha uma bolsa maior, né? E fiquei por 2 anos, fazendo mestrado 2 anos de dedicação exclusiva no laboratório também. Por isso que, assim, não é uma bolsa alta. Quando você pensa num piso para quem trabalha, num piso salarial para quem tem uma graduação e entra, se fosse trabalhar como É, farmacêutico, piso, essas coisas, é maior do que a bolsa que se recebe numa dedicação exclusiva, né? sim, E sim. fiz meus 2 anos de mestrado no Instituto, sendo que quando eu fiz a prova para o mestrado, na verdade, eu fui aprovada direto para o doutorado. A Ah, foi banca, junto. a banca me aprovou, na verdade. A banca Ah, disse que eu não precisaria fazer o mestrado se eu não quisesse, que eu já estava aprovada para fazer o doutorado direto. E aí eu conversei com a minha orientadora e a gente achou melhor fazer o mestrado, mesmo assim. Então eu fiz os 2 anos de mestrado e depois eu fiz a seleção para o doutorado no próprio Instituto de Biofísica e fiz os 4 anos de doutorado no mesmo instituto. você poderia ter ido direto para o doutorado, mas Isso. você preferiu seguir os trâmites como se você não tivesse passado. Isso, e aí tem um ponto importante também, porque a gente nunca sabe o que vai ser da nossa vida depois, assim, de certa forma. A gente faz Sim, planos, mas a gente não sabe, né? Na verdade, é mais fácil uma pessoa que tem mestrado na área particular arrumar emprego no privado do que quem tem um doutorado. Porque o doutorado assimila que você precisa receber 85% a mais do salário que está acordado, e muitos empregadores não querem pagar isso. E fora que muitas vezes quem está te empregando pode não ter doutorado. Então, a pessoa não quer ter alguém, digamos assim, com uma graduação maior mas do que a sua, exatamente. Então, é mais fácil a pessoa ser empregada tendo um mestrado do que um doutorado, na maior parte das vezes. Então, o mestrado eu acho que é importante para todo mundo, né? Hoje em dia, a graduação não está sendo mais. A graduação não é mais o suficiente. suficiente, né? Antigamente, era o ensino médio, né? Que não era mais o Sim, suficiente. sim. Você tinha que fazer pelo menos uma graduação, nem que seja à distância, nem que seja dessas the flash, né? Para você ter alguma coisa. Aí hoje em dia não está mais valendo isso, né? Agora você tem que ter algo a mais do que a graduação. Sim. Olha só, então deixa eu falar aqui para vocês aqui, gente. Nós daqui a pouquinho nós temos aqui, pelo meu cálculo, que eu fiz o cálculo mais ou menos aqui, mais ou menos um minuto para a gente finalizar essa primeira parte. Então você partiu para fazer o doutorado, não é isso? Seu doutorado é em quê? Ciências biológicas, também modalidade biofísica. Também eu É, segui na Esse, mesma esse, área. esse doutorado te dá, te, é, é, te, é,
te dá permissão para você fazer o quê? Você ser biólogo, você ser professor universitário? O que ele te dá como oportunidade? Na verdade, me dá o título de doutora, Não, tudo bem. Por né? exemplo, uma, Na uma verdade, doutora. a minha profissão, eu tenho poder para exercer a profissão farmacêutica, né? De É isso mesmo. farmacêutica. Então, eu sempre quis prestar concurso público. Eu nunca tive, Uhum. né, outros pensamentos no começo assim na vida. Um dia eu quero ser dona de uma loja de bijuteria. Não, você sempre quis Não, ser funcionária. sempre quis fazer um concurso público. Eu não sabia ainda para que área. Eu já tinha pensado em várias, tinha tentado para outras, né? Então, na verdade, eu tenho que tentar concurso público para tudo que abrir para a minha área, para Sim, farmacêutico. sim, sim, sim. Então, com o doutorado você ganha, por exemplo, como é algo a mais, né? Uma especialização Sim. bem aprofundada sobre um, um tema específico, eu ganho pontos a mais numa seleção numa seleção pública, por exemplo, em um concurso. Sim, sim, sim. Quer dizer, o Você cara vai olhar as consegue. fichas e falar, não, essa menina aqui tem doutorado, essa menina, Não, ela tem mais pontua condições. mais. Quando você faz concurso público, tudo é pontuado. Tudo que você Sim, faz sim, na não é sua só passar, vida é pontuado, não é só de acordo passar. com o edital. O edital vai estar lá, tem a nota da prova, e aí você tem os pontos somados de várias outras coisas, né? Seus Por isso que às títulos, vezes o pessoal passa. dependendo do concurso, os artigos publicados que você tem, dependendo do concurso, tudo, até as aulas que você deu são pontuadas. Se você está prestando concurso para E, professor, por exemplo, essas aulas também são pontuadas. Tem muitas coisas que geram pontuação no concurso. e você não. E olha que a gente não está falando aqui de você ter participado de palestras, convenções, Ah, isso o como é tempo que chama? todo. Você o tempo Congressos, todo também congressos isso. todos Tem que os falar, anos, todos os anos. né? Congressos no Rio, Sim, eu fora do lembro que você, Rio, vou viajar. todo ano, né? Pelo menos 2 vezes ao ano tinha 2 congressos, normalmente fora do Rio de Janeiro, né? Uhum. Que a gente Agora, eu precisa pergunto a apresentar você. trabalho. Ah, então esses Agora, eu trabalhos, pergunto eles a também você. contam, né? A Hum, gente apresenta trabalhos e dependendo do concurso ou do que você vai fazer, essas apresentações de trabalho também contam ponto. Por falar nisso, você teve artigo seu publicado em revista ou algum tipo de. Existe um nome científico que eu não sei falar, tá? Publicações científicas no Brasil ou fora do Brasil, você teve oportunidade de ter isso? Sim, na verdade, na pesquisa, a gente trabalha para, digamos assim, estar publicando, né? A gente trabalha para gerar uma publicação. Eu não trabalhava só para defender uma tese, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, né? A gente precisa gerar ciência e publicar esses resultados para uma comunidade científica, né? Então tem que ser algo muito sério. Aí ao longo da minha iniciação, mestrado, doutorado e o pós-doutorado, porque eu ainda fiquei uns 2 anos fazendo pós-doutoramento no mesmo laboratório, o meu grupo de pesquisa, a gente conseguiu publicar alguns trabalhos nessas É o revistas leishmania, internacionais. Oi? leishmania, leishmaniose. Eu trabalhava com procurando novos tratamentos para as leishmanioses, né? Que é uma doença considerada tropical, digamos assim, porque a maior parte dos casos acaba acontecendo nas regiões mais próximas dos trópicos, né? Que é onde você tem a maior presença do inseto vetor, né? Que transmite. Qual é o inseto vetor? Oi? Qual é o inseto vetor da leishmaniose? Ah, sim, é o flebotomínio. É o que a gente Ah, chama de que flebotomínio. ótimo. Tem outros nomes mais, talvez conhecido como mosquito palha, né? Os nomes mais populares, mosquito palha, né? Mas
é o Flebotobínio. No Novo Mundo, que é onde a gente vive, né? Que a gente chama assim, né? Na verdade, é o Lutzomia, e no Velho Mundo, o flebótomo, né? Que é a Europa, que a gente chama de Velho Mundo, né? É um insetozinho que vai fazer o repasto sanguíneo e transmite o protozoário, né? A gente vê que, se você esquecer um pouco desse coronavírus de agora, né, do Covid-19, ele estava meio que, a leishmaniose estava meio que entrando na moda. A gente estava tendo uns relatos, né, alguns casos aparecendo, sempre teve no Brasil, mas um número de casos maior, e estava sendo noticiado nos jornais com uma frequência maior casos de leishmaniose em criança, né? Inclusive a morte de uma criança aqui perto de onde eu moro, aqui na região do Meia, com leishmaniose, Isso né? já estava crescendo, quer dizer, vamos dizer assim, ele ainda existe, obviamente, esse fenômeno, Sim. vamos dizer assim, ele ainda existe, e está, vamos dizer Na assim, verdade, são milhões capaz de de casos anuais. Na verdade, são milhões de casos anuais, né? a gente não tem noção. Pois é. São muitos Tem, mil casos, assim, desculpa, anuais, e são milhões de pessoas afetadas no mundo. tem alguma região aqui no Brasil onde dá mais essa... Normalmente, onde a gente tem o clima mais propício à proliferação de insetos, né? A gente tem bastantes casos na região Nordeste, região Norte do Brasil. A gente tem um número de casos considerável também no Sudeste. Assim, as pessoas algumas vezes acham que não é tão expressivo, mas no Sudeste a gente tem bastantes casos, tem um número crescente, na verdade. Onde a gente tem menos casos é na parte da região Sul, né? Onde mosquito é mais difícil a proliferação por causa do clima.